Boa noite, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Uma frase que não dizemos por dizer, né? Vamos pensar nas coisas que podemos dizer. Boa noite, no nome de Jesus Cristo. Nem todos podem dizer isto. A maior parte das pessoas no mundo não podem dizer essa frase. Para eles são palavras vazias, sem sentido. Mas são palavras riquíssimas que podem dizê-lo, se podemos dizê-lo, aliás, de coração. E nós queremos ser um povo que pensa e age pensando. E vamos ler juntos nesta noite o Salmo 107 e meditar juntos nos primeiros 8 versículos. Então, busca na tua Bíblia Salmo 107, vamos ler os primeiros 8 versículos. Nessa semana estava lendo em Romanos um versículo que pegou a minha atenção e eu quero compartilhar com vocês. E fique pensando no que Paulo disse em Romanos 15:4. Não precisa procurar, mas escute. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. O que foi escrito dantes para nosso ensino foi escrito. E fica com isso na mente, porque o Salmo foi escrito para nosso ensino. Então, Salmo 107, vamos ler os primeiros 8 versículos. Salmo 107, versículo 1 diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que nós podemos meditar. Nos dá sabedoria nesse momento, que teu Espírito Santo possa nos falar, nos ensinar, para nós aprender a tua palavra, praticá-la na nossa vida, recebê-la. Nos ajudes, Pai, sempre. Cada vez que nós abrimos a tua palavra, tu estás nos falando ao nosso coração. Obrigado por esse tempo. Nos abençoa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Versículo 1, então. Salmo 107, versículo 1 diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. No Salmo 107, como muitos outros salmos, começa com a frase Louvai ao Senhor. Numa outra tradução, diz: Deem graças ao Senhor, ou celebrai ao Senhor, ou elogiai ao Senhor. Temos uma ordem exclamativa. O salmista suplica intensamente a seus leitores renderem graças. Louvai, celebrai, elogiai ao Senhor. E há uma boa razão para isso. Porque Ele é bom. Essa adoração está dirigida
ao Senhor, porque Ele é bom. E sua benignidade é revelada ao longo desse salmo. E encorajo vocês a lerem o capítulo inteiro. Na nossa vida, agradecemos as pessoas por algumas coisas que elas fazem em favor de nós. Por exemplo, quando alguém nos faz um favor, nós dizemos obrigado. Lembro-me que quando estava no meu primeiro ano no Rio, aprendendo o jeito dos brasileiros, eu gostava muito ouvir das pessoas me dizerem obrigado ou muito obrigado. Gostava de ouvir isso. Eu fazia favores às pessoas para ouvir essa palavra. Obrigado, Joás. As pessoas agradecem pelos favores. Nós também agradecemos às pessoas, mas sempre devemos fazer favores para escutar. Obrigado. Ora, o salmista fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom em todo o sentido da palavra, em tudo o que Ele faz por nós. Ele é bom. Seja Ele permitir uma bênção, ou uma tentação, ou uma tribulação na nossa vida, é uma ordem de dar graças, de louvar ao Senhor. Em primeira carta aos Tessalonicenses 5:18, diz: em tudo dai graças. E uma forma de louvar ao Senhor é dar graças, reconhecer quem é Deus, que Ele é bom, e render graças. Porque a sua benignidade dura para sempre, segue o versículo. E essa frase é usada mais de 30 vezes nos Salmos. Era uma declaração de gratidão por parte do povo de Deus, louvando, dando graças pelas suas benignidades, pelas suas misericórdias, pelo amor do pacto de Deus para com o seu povo. E essa misericórdia, benignidade, o salmista diz que dura para sempre. Isso significa o quê? Que as suas benignidades para nós, suas misericórdias em favor de seu povo, são eternas, não têm fim. E que boa razão para dar graças a Deus, porque as suas misericórdias, benignidades, não têm fim. Lembram o que Jeremias disse em relação a isso? Lamentações 3, 22 e 23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu irmão, se as misericórdias do Senhor não fossem eternas, se as benignidades do Senhor não tiverem fim, eu tenho certeza de que nenhum de nós estaria aqui presente no culto, ouvindo que as misericórdias do Senhor são eternas. Mas quem pode dizer essas palavras com entendimento? Louvando ao Senhor pelas suas misericórdias que são eternas? Será que qualquer pessoa pode dizer isso? Como eu disse no começo, devemos pensar no que falamos e em como agimos. Olha os versículos 2 ao 5. Estamos no Salmo 107, versículos 2 ao 5. Diz o seguinte: digam-no quem? Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgargados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia.
Quem pode dizer, louvado seja o nosso Deus, ou dar graças a Deus? O salmista está dizendo, os remidos podem dar esse louvor ao Senhor. Eles são chamados a dar esse louvor. É uma ordem para eles. Mas quem são os remidos, segundo os versículos? Qual era a condição antes de ser remidos? Note os versículos que acabamos de ler, falando dos remidos. Os que remiam da mão do inimigo, ou seja, os desamparados, esquecidos, os desgarrados, extraviados, perdidos, dispersos, os sem esperança, sem descanso, famintos, sedentos, desfalecendo, indo para a morte. Estes são os que Deus, na sua misericórdia, que dura para sempre, remiu. O resgate que só Deus pode fazer. Provavelmente o salmista faz referência à peregrinação e ao exílio de Israel, e Deus os trouxe de volta para a terra prometida. E isto me faz pensar na nossa condição espiritual passada. Como éramos antes de ser remidos? Estávamos sem Deus, sem esperança, desgarrados, perdidos, sem descanso, esquecidos, ignorando Deus e indo à condenação eterna. No entanto, Deus, na sua misericórdia, que dura para sempre, nos remiu em Jesus Cristo e podemos dizer, nós, os remidos, obrigado, Senhor. Podemos louvar ao Senhor porque Ele é bom. O salmista convida ao seu povo, aos remidos, a reconhecer as benignidades do Senhor, as suas misericórdias. Ele diz, digam-no, os remidos do Senhor. Eles devem dizer, obrigado, Senhor. Louvar ao Senhor pelas suas benignidades que não têm fim. Os remidos do Senhor. Nós fomos remidos. E a palavra que no original é Goel. O nosso pastor Robert, ele já nos tem explicado muitas vezes. Deus mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, foi o nosso Goel, nosso remidor. E nós, os remidos dele. Ele tem nos remido da mão do inimigo. Lembra que, como crentes, temos três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O Senhor Deus está nos remindo da mão do inimigo. E neste ponto, meus irmãos, eu quero perguntar o seguinte: como estamos andando na nossa vida? Estamos constantemente dando graças a Deus, louvando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade não tem fim. Estamos rendendo sacrifício de gratidão ao Senhor, porque Ele nos remiu. Agora o versículo 6. E clamarão. Quem clamará? Os remidos. Ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, das suas tribulações, da sua aflição. Antes, os remidos não estavam clamando ao Senhor, estavam perdidos. Mas agora o salmista diz que os remidos, aliás, os que vão ser remidos, os que antes estavam perdidos, indo para a morte, desgarrados, sem esperança, clamaram ao Senhor na sua angústia. Eles perceberam a sua situação e clamaram ao Senhor. Você, irmão, está em angústia, em situações difíceis, passando por dificuldades na sua vida? Todos nós passamos por isso. O salmista diz que podemos clamar ao Senhor nessa situação. Meu irmão, para de pensar que você pode controlar
toda situação difícil na sua vida, porque não pode. Deixa de confiar em ti mesmo. É melhor experimentar no teu caminho diário o livramento, a presença do Senhor em cada passo da tua peregrinação aqui na terra. Por que havemos de temer a tempestade? Não está Deus controlando tudo? E Ele sabe qual é o fim e o melhor para mim? Deixa eu ler para vocês as letras do seguinte hino que eu li nessa semana. Escute. Quando a dor se apresentar mais profunda, quando a vida parece sem sentido, quando a ferida que ocasiona o mundo não cicatrizou, olha, Jesus está no teu caminho. Quando dispersos e rompidos vês teus planos e projetos mais queridos, quando parece que tudo está em oposição, olha, Jesus está no teu caminho. Quando desanimado tem deixado de orar, porque tua oração parece não ter resposta, olha, Jesus está no teu caminho. Quando a tua esperança mais querida tem se desvanecido, quando os teus amigos se abandonam e te traírem, olha, Jesus está no teu caminho. Você, crente, não está sozinho. Olha, Jesus está no teu caminho. O que o Senhor vai fazer logo depois de clamar para Ele? O salmista diz: e os livrou das suas dificuldades. É provável que cada um de nós estamos em dificuldades, em aflições, em angústias. Podemos descansar nessa promessa. O Senhor vai nos livrar dessas dificuldades. Mas tem que clamar para Ele. Não pensa que você pode controlar tudo. Deixa nas mãos do Senhor. Deixa Ele controlar tua vida. Eles clamaram e foram remidos, foram livrados. E não só eles foram livrados, mas também diz o verso seguinte, verso 7, e os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Olha, quando Deus age, Ele livra os perdidos e os leva por caminho direito. Antes estavam em caminhos tortos, longe de Deus, eles clamaram, foram livrados e Deus os levou por caminho direito, o caminho que Ele queria que o seu povo andasse. Uma coisa que este salmo nos ensina é que quando estamos longe de Deus, os nossos caminhos não são direitos. Os nossos caminhos não estão agradando ao Senhor. Se você está desconsiderando Deus na sua vida, deixe eu falar uma coisa. Teus caminhos não são direitos. Devemos ter cuidado como crentes. Consideremos a Deus na nossa vida. Deixa Deus agir na tua vida. E Ele vai te levar pelo caminho direito. Caminho de retidão que agrada ao Senhor. Do mesmo modo, isto me faz pensar na nossa condição antes. Antes estávamos em caminhos tortos, seguindo os nossos desejos pecaminosos, mas quando a luz do Evangelho nos alcançou, nós clamamos ao Senhor na nossa condição de angústia, ao saber que, como pecadores, estávamos destinados à condenação eterna. E na sua misericórdia que não tem fim, Ele nos livrou e nos levou pelo caminho direito. Ele nos ensinou qual caminho seguir. Ele nos mostrou o caminho de fato.
Esse caminho é Cristo. E é por esse caminho que, como crentes, estamos seguindo. Onde esse caminho leva para Deus. Onde Deus habita, há moradias para nós. João 14:2 diz isto. Há repouso eterno, habitações para nós como crentes desfrutar para sempre da presença de Deus. Olhe até onde alcançam as misericórdias de Deus que não tem fim. Devemos dar graças ao Senhor. É claro que podemos ter bênçãos aqui na terra, mas essa bênção termina aqui. A maior bênção que recebemos como crentes é a sua benignidade, as suas misericórdias que duram para sempre, pela qual temos esperança, uma habitação, uma casa nos céus, uma casa celestial. O salmista conclui no verso 8: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. A bondade de Deus deve ser motivo forte para louvar ao Senhor. Nós que somos remidos, devemos render adoração ao Senhor. É interessante, irmãos, que este mesmo versículo é repetido 3 vezes mais. Além do versículo 8, olha aí o versículo 15. O versículo 15 diz: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 21: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E a mesma coisa, versículo 31: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. O salmista tinha uma paixão verdadeira, única por Deus, de dar louvor ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deixa dizer uma coisa. Neste salmo, eu vejo que frente às misericórdias do Senhor, que não tem fim, frente à bondade do Senhor e às maravilhas que ele faz nos filhos dos homens, a única resposta perante Deus deve ser dar louvor, adoração, render graças. Como diz o verso 22, olha o verso 22 deste salmo: e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo, dar ao Senhor sacrifício de louvor e contar para outros as suas obras maravilhosas com tristeza, com medo. Não, contar para outros com regozijo, alegria, felicidade. Meus irmãos, Deus tem feito muitas obras maravilhosas, como se diz coloquialmente, Deus sendo Deus, agindo como Ele mesmo sempre o faz. Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. E a gente fica, mas como aconteceu? Só o Senhor, Deus, pode fazer maravilhas. As maravilhas que Deus faz são únicas, grandes. Não temos palavras para expressar gratidão, mas o salmista nos ensina que devemos render sacrifício de louvor, dar graças ao Senhor pelas suas maravilhas e contar para outros com alegria a forma como o Senhor tem agido nas nossas vidas. Para terminar, quantas vezes paramos no nosso dia a dia para pensar nas coisas que Deus tem feito por nós? Paramos para dar graças, dar louvor,
cantar um hino enquanto vou para o trabalho ou fazendo as minhas coisas? Lembra que o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e as suas misericórdias são eternas. Por isso que você cada dia pode acordar e começar a fazer as suas coisas. Mas também quantas vezes conto para outros das obras maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. Lembra, Ele te remiu, te salvou da condenação eterna, nos livrou das nossas angústias, nos mostrou o caminho e nos está levando por esse caminho de retidão em direção à nossa moradia eterna. Estamos contando para outros as maravilhas que Deus, na pessoa de Cristo, tem feito por nós. Crentes em Cristo, estás passando por angústia? O salmista diz: clama ao Senhor. Você experimentou a salvação do Senhor e está seguindo o caminho de Cristo? O salmista diz: conta com alegria para outros as obras maravilhosas de Deus. Por outro lado, se você, meu amigo, que está ouvindo esta palavra, não tem Cristo, está sem rumo na sua vida, sem esperança, perdido, afastado de Deus, ignorando o castigo eterno por causa da sua rebelião perante Deus, por causa dos seus pecados, deixe eu falar para você que as misericórdias de Deus são eternas. Essa benignidade fez que Deus, em amor, mandasse seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço dos teus pecados, dos meus pecados. Ele morreu por ti, morreu por mim, levou a tua culpa, levou a minha culpa, os teus pecados, os meus pecados. Romanos 6:23 diz que o salário, o preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, é salvação. Deus deu gratuitamente a salvação em Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna está em Jesus Cristo. Cristo é o caminho para Deus, para ter uma casa nos céus, ao lado de Deus. Não despreza a salvação que Deus providenciou em Jesus. O salmista diz: clama ao Senhor e ele vai te livrar desse destino de castigo eterno. O caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus providenciou esse único caminho para nos levar para Ele. Aceita o perdão que Deus está oferecendo em Cristo e o Senhor vai te levar pelo caminho direito. Ele vai acompanhar a tua peregrinação aqui na terra. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, porque em Jesus Cristo tu mostraste o caminho, o único caminho, o verdadeiro que nos leva para ti. Obrigado por esse salmo que nós podemos meditar. Obrigado, Pai, por todas as maravilhas que fazes por nós. Nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Obrigado porque tu nos mostras o caminho de retidão, o caminho que agrada ao Senhor. Nos ajude sempre a permanecer neste caminho. E obrigado por cada um dos meus irmãos aqui presentes. Cuide deles, que a tua palavra seja uma base firme que eles possam te seguir, apesar de todas as coisas que eles experimentam na vida. Mas temos a promessa que podemos clamar para ti e tu vai nos livrar de todas aqueles problemas, aquelas aflições, angústias que nós passamos aqui na terra. Muito obrigado
Obrigado, Pai. Mais uma vez, obrigado. No nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.